Oremos. Santíssimo, glorioso, eterno e bondoso Deus, nosso Pai Celestial, chegamos diante da Tua presença, Pai, na Tua Santa Igreja, reunidos em oração e unidos no mesmo Espírito, porque possuímos a mesma fé e também possuímos em nosso Espírito as mesmas qualidades do Teu Santíssimo Espírito. As Tuas qualidades, Pai, de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia, de mansidão, de caridade, e todas as qualidades e virtudes que nos cabe ter em nosso espírito, para podermos ser semelhantes ao Senhor. Por isso nós Te adoramos nessa hora, Pai, Te glorificamos, Te agradecemos imensamente por essa oportunidade que nos dá, de nos reunirmos na Tua Santa Igreja, e podermos contar com a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, a Tua virtude, os Teus santos e os Teus anjos que integram o Teu poder celestial, que nos envolve nessa hora, para poder termos uma reunião santa, uma reunião em que o Senhor se manifesta com a Tua glória e o Teu poder. Por isso nós adoramos também ao Teu Santíssimo Espírito, que é a fonte dessa sabedoria, dessa virtude, dessa unção e desse poder. Adoramos ao Senhor Jesus bendito, porque sabemos que está sempre presente conosco, em todas as nossas reuniões. Também adoramos a Senhora Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Vô Rosa, porque é o nosso Consolador, é o Senhor Santo Irmão Aldo, que é pastor de nossas almas, e também a todo o poder celestial. Nesta hora, ó Santa Vô Rosa, entregamos esta reunião em Tuas santas mãos, pedindo a bênção da Senhora, para que a Senhora, com o Santo Irmão Aldo e Maria Santíssima, nos ajude em todo o transcorrer da mesma, para que o nosso culto de louvor e adoração seja aceito por todos os santos e os anjos dos céus, e chegue como um aroma suave diante do trono do nosso Deus. Por tudo, a nossa gratidão sincera, desde já e sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois semelhante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca nossa santidade.
Pois esta igreja apostólica
Às vezes paro e penso com todo bom senso na obra gloriosa do nosso santo irmão Aldo, que tem o respaldo da Santa Vó Rosa. Medito de olhos fechados e de coração aberto no significado de tudo que o Santo Primaz com bondade nos faz para nos ver consagrados. Mas lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso Santo Primaz. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. Oh não, o Primaz Aldo tem todo o poder, ele nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque Ele é superior, sem limites para o amor que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e Jesus amado. Santo irmão Aldo é o vaso precioso da Santa Vó Rosa, que usa com sabedoria e soberania nesta obra gloriosa. E ele não mede esforços, nem se desanima com a batalha constante que tem que sempre travar, para sempre levar esta igreja avante. Ele lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso Santo Primaz. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. Oh não, o Primaz Aldo tem todo o poder, ele nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque Ele é superior, sem limites para o amor que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o
pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Rosa e Jesus amado, ajudando a Deus Criador, ajudando a Deus Criador e ajudando a Deus Criador.
Prezados irmãos, eu tenho na leitura do boletim um depoimento de fé da cidade de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Nosso irmão William Parisi de Carvalho Gonçalves assim testemunhou em sua carta de 9 de março de 2019. No ano de 2014, fui acometido por um fungo que surgiu em minha perna. Fui ficando fraco e perdi 12 quilos em menos de um mês. Eu estava com 17 anos de idade. Meus pais levaram-me ao médico, ficando 3 dias em observação, pois mandaram um exame para a cidade de Porto Alegre e após 12 dias veio o resultado do exame constatando tuberculose renal. Pois o fungo que estava em minha perna subiu e alojou no meu rim, causando apodrecimento do mesmo. Precisei passar por cirurgia para retirar uma parte do rim que estava podre, mas, graças a Deus, tudo correu bem na cirurgia, pela graça e bênção da Santa Avó Rosa, do nosso Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria, de Jesus nosso Senhor e de todo o poder celestial. Fazia apenas 2 meses que eu tinha conhecido esse santo caminho. Com muita fé nesses santos de Deus, nos dias em que estava no hospital, eu sentia a presença da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo ao meu lado, guardando-me e livrando-me de consequências mais graves. Hoje gozo perfeita saúde e paz. Sou músico no coral da Igreja Apostólica na cidade de São Miguel do Oeste. Os médicos disseram-me que foi um grande milagre o fungo não ter subido para o cérebro, pois perderia a memória. Já faz 5 anos que estou nesse santo caminho e sinto-me muito feliz e amparado pelos céus. Atualmente estou com 22 anos de idade. Assinado William Parisi de Carvalho Gonçalves. Aí está, irmãos. Um milagre muito bonito, muito grande, realizado na vida desse nosso irmão, que muito honra, louva e glorifica a todo o poder celestial do nosso Deus bendito. E juntamente com ele e a sua família, também glorificamos a todos os céus. Agora, irmãos, temos a mensagem dessa semana para a nossa meditação. Uma vez que estamos nos aproximando da data que iremos homenagear o nosso Santo Irmão Aldo, estamos refletindo, meditando nos seus dons, nas suas virtudes, nas suas revelações que Ele nos fez, em nome da Santa Avó Rosa, de Jesus e de Deus nosso Pai, para que nós pudéssemos ter um perfeito entendimento de todo o ponto de doutrina que nos é permitido conhecer e saber para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E nesta semana, nós vimos um pouco na quinta-feira dos dons, da sua missão, do seu ministério. E hoje, nesse final de semana, foi trazido para nós, através da direção, a respeito das revelações do nosso Santo Primaz, um ponto de doutrina que nos é mostrado nessa mensagem a respeito da vida do ministério de Maria Santíssima, e também de outras revelações e profecias que Ele nos fez, para que pudéssemos conhecer um pouco dos mistérios do reino dos céus, e pudéssemos ter, assim, a nossa fé alimentada também, através dessas revelações. Eu vou ler para os irmãos entender a mensagem. Virtudes e dons do Primaz. O irmão Aldo, enquanto realizava o seu ministério entre nós em seu corpo físico, por diversas vezes nos ensinou sobre o poder imenso da Virgem Maria Santíssima. E com seus maravilhosos ensinamentos, nos fez compreender o grande ministério dela. Ele nos dizia que quando ele nasceu nesta terra, a Virgem Maria já o amparava. E com a Santa Avó Rosa, que era sua tia, tudo fizeram para instruí-lo no que foi necessário.
até formá-lo no grande profeta de Deus. Maria Santíssima foi uma verdadeira mãe para os santos apóstolos, ele nos revelou. Pois quando as lutas na terra se aglomeravam, tentando impedir os santos apóstolos de realizar seus ministérios, eles a procuravam e recebiam dela todo o alento e consolo de mãe amorosa. Com palavras de fé e sabedoria, a Virgem Maria muito os ajudou a prosseguirem na luta em favor da Igreja Apostólica primitiva. Não foi em vão que Jesus nosso Senhor, naquele momento crucial, quando estava pregado na cruz do Calvário, vendo aos seus pés sua mãe, Maria Santíssima, e ao lado dela o apóstolo São João, disse-lhe: mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí a sua mãe. Com estas palavras, Jesus deixou claro que a Virgem Maria seria uma mãe conselheira para os santos apóstolos, e eles seriam como filhos a buscarem. Através dela, uma palavra de ânimo e coragem que os acalentaria e os aconselharia, tornando-os ainda mais sábios, corajosos e humildes, para poderem cumprir o santo ministério de apóstolo do Divino Mestre. O Santo Irmão Aldo nos ensinou e fez compreender o quanto ela batalhou em espírito e verdade durante os séculos passados, pois tudo fez para que o nome, o ministério e o evangelho de Jesus não fossem esquecidos pelas criaturas na terra, principalmente por conta do valor eterno do seu sacrifício na cruz e de sua gloriosa ressurreição, ganhando do Pai o grande poder da vida sobre a morte, para poder criar santos, inclusive a sua semelhança em poder e virtude, como criou nesses dias a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador de sua promessa, e o Santo Primaz Irmão Aldo como supremo pastor desse rebanho apostólico e o último profeta de Deus nestes tempos do fim. Outro mistério que o Irmão Aldo nos revelou, ainda quando estava em seu corpo, foi nos fazer compreender o valor precioso de Maria Santíssima. E ensinou-nos que ela, Virgem Maria, foi predestinada para ser a mãe de Jesus, e para isso ela nasceu, por providência divina, sem nenhuma influência do pecado original. Nasceu pura e imaculada, ou seja, santíssima, portanto digníssima para criar um ministério muito especial, que Deus lhe confiou e que ela cumpriu até o fim dos seus dias na terra. Não bastante tudo isso, o Irmão Aldo, enquanto vivia entre nós fisicamente, nos fez compreender sobre a divina beleza da Virgem Maria. Sentada em seu trono de glória, ao lado de seu Filho Jesus, com vestes azul celeste, bordadas com fios de ouro, tendo cachos dourados nos cabelos e olhos azuis. E antes de subir aos céus vitorioso, o Primaz Irmão Aldo nos contou sobre o lugar que Jesus nosso Senhor preparou no reino dos céus para o povo apostólico habitar eternamente, como quando formos arrebatados aos céus como igreja vitoriosa. Trata-se de um lugar maravilhoso, todo cravejado em ouro e pedras preciosas, e coberto por milhares de diamantes. E naquela ocasião o Irmão Aldo nos disse que ninguém sabe quando isso acontecerá, ou seja, a vitória da igreja. Somente Deus o sabe, mas será um dia de grande glória, quando todos os santos dos céus virão e arrebatarão todos os apostólicos fiéis. E nos ares serão incorporados ao povo apostólico milhões de almas que estão em descanso, e que naquela ocasião já estarão preparadas por Ele para entrarem conosco nos céus. E então subiremos todos juntos
e iremos habitar naquele lugar maravilhoso que Jesus preparou nos céus para nós. Será o maior presente que o nosso Jesus dará ao Pai, apresentando-lhe um povo enorme, salvo pelo seu sangue e pelo grande e eficiente ministério da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, e pelo último profeta de Deus, nosso Supremo Pastor e Primaz, Santo Irmão Aldo. A Virgem Maria Santíssima muito ajudou o Santo Irmão Aldo, enquanto ele realizava seu ministério terreno, e hoje nos céus muito o auxilia. E unida a Santa Vó Rosa como Rainha dos Céus, nos dão total cobertura, nos livrando de todos os ataques do mal. Ao Santo Irmão Aldo apresentamos nosso sincero louvor, reconhecimento e homenagem. E igualmente, muito glorificamos a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, os quais em nome de Deus o Pai, nos concederam tão grande graça de termos à frente da Igreja Apostólica o glorioso ministério na pessoa de nosso amado primaz e profeta, Supremo Pastor, Irmão Aldo, que hoje, diante do trono de Deus, intercede por nós apostólicos e nos dá toda a proteção, garantindo a nossa vitória como povo de Deus na terra. Aí está, irmãos, mais uma mensagem para nos dar um perfeito entendimento a respeito desse ponto de doutrina. O ministério do nosso Santo Irmão Aldo, tudo que ele fez para nós termos um conhecimento pleno e perfeito a respeito de tudo aquilo que nós precisávamos conhecer para podermos ter uma fé perfeita, sem engano e sem fanatismo. E uma das coisas, logo no início dessa igreja, que Jesus pediu para Santa Vó Rosa ensinar o povo, foi crer na Virgem Maria. Porque até então, os povos que se diziam cristãos, não a adoravam como ela merecia, não a amavam, não a respeitavam, muitos povos, e nem entendiam o ministério dela, como Santa dos Céus. Então Jesus, para que ele tivesse uma igreja formada, na perfeição que ele precisaria que a igreja tivesse, para poder ser verdadeiramente dirigida e governada por Deus, um dos pontos de doutrina que o povo precisava conhecer e crer, é no ministério de sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. E foi isso, durante todo o ministério do nosso Santo Irmão Aldo, que ele veio nos ensinando, veio nos revelando, veio nos mostrando quanto essa santa foi valiosa para o reino dos céus, para o cumprimento dos planos de Deus na terra, para a salvação da criatura humana, a começar por Deus ter a condição na terra de enviar o seu próprio Filho, a começar por aí, porque para poder receber em seu ventre um corpo santíssimo do Filho de Deus, que foi gerado pelo milagre do Espírito do Pai, onde também habitaria um Espírito Santíssimo do Filho de Deus, que já reinava com ele desde a eternidade, e que até mesmo através dele, Jesus, desse Espírito Santíssimo, foi criada todas as coisas. Somente uma mulher também santíssima, um corpo santíssimo e de um Espírito Santíssimo, poderia realizar-se tão grande milagre. E isso o irmão Aldo fez a gente compreender quão grande é o ministério dela, e nem conhecíamos que ela foi um braço forte para a igreja dos santos apóstolos. Ninguém conhecia isso, nem no início da igreja, a direção da igreja não sabia que o ministério dela também teria sido assim.
que quando os apóstolos se viam com dificuldades, e muitas vezes as lutas se avolumavam, cresciam para cima deles, porque eram muito perseguidos, porque pregavam o nome de Jesus, e aqueles povos da época, as autoridades da época, não queriam que assim fosse ensinado o povo. Quando essas lutas se avolumavam, e ficava difícil para eles pregar o nome de Jesus, eles iam se socorrer em Maria Santíssima, onde ela tinha uma palavra inspirada pelos céus, e lhes animavam, e lhes confortava, e os acalentavam, e os encorajava para que eles não desistissem, para que o nome de Jesus não ficasse esquecido. E outro ponto também foi esse, porque depois que os santos apóstolos subiu aos céus, se não fosse pelo poder que ela estava executando na terra, inclusive milagres que ela realizava em favor de muitas pessoas, o nome de Jesus há muitos anos teria sido esquecido, mas não foi, porque o poder de Deus sempre se manifestou nessa terra, inclusive através do ministério de Maria Santíssima. E isso o santo irmão Aldo nos fez entender, porque ela trabalhava em diversos lugares, não só nessa nação, mas em diversas outras nações, trabalhando, lutando para poder o nome de Jesus ainda ser lembrado, ser falado, ser crido pelas pessoas boas de coração, porque senão ficaria no esquecimento. E a igreja ainda não tinha sido formada, e precisava Deus ainda escolher um povo na terra, o qual ele iria se manifestar a sua glória, o seu poder, a sua virtude, e formar esse povo, o qual ele mesmo dirigiria, ele mesmo governaria, através do Consolador e do Santo Pastor. Então tudo isso nós conhecemos hoje, para que também ele nos livrasse-nos de doutrinas falsas, erradas, do engano e da idolatria. Pelo dom de revelação e profecia, ele nos fez conhecer tudo o que era preciso e necessário sabermos a respeito do ministério de Maria Santíssima e de outros pontos de doutrina que o povo precisava conhecer e crer. Inclusive uma revelação que aqui mostrou. Quem nessa terra conhecia ou conhece como é a pessoa de Maria Santíssima? Ninguém. Não se ouve falar no mundo como é a mãe do nosso Senhor. Somente foi possível conhecer que ela está sentada no trono ao lado de Jesus, que tem os seus cabelos loiros, compridos, com cachos, grandes cachos, de olhos azuis, de vestes azul celeste, bordados com fios de ouro, porque ele foi lá e viu. E chegou aqui em espírito, foi em espírito, arrebatado pela Santa Vó Rosa, por ela mesma Maria Santíssima, e por Jesus, e nos revelou tão grande e precioso mistério. Só esta igreja tem o privilégio de conhecer isso. Ninguém mais conhece a pessoa de Maria Santíssima como nós conhecemos. E é por isso que nós a adoramos. Nós a amamos e muito a respeitamos, porque Ele nos assim fez crer e conhecer o galardão da Virgem Maria. E ainda mais, como aqui está mostrando, tivemos a grande glória de ainda aqui na terra sabermos o lugar que nos espera, como eu disse na noite de ontem. Porque até então, como eu disse ontem, nas Sagradas Escrituras está mostrado que Jesus disse
que ele subiria aos céus e prepararia uma morada para o povo dele. Mas ninguém sabe, ou não sabia, como é e como seria e como será esse lugar. Mas ele nos fez conhecer, ele nos mostrou como é esse lugar onde o povo apostólico terá a grande glória de um dia habitar. Ele disse: antes de subir aos céus vitorioso, o primaz irmão Aldo nos contou sobre o lugar que Jesus, nosso Senhor, preparou no reino dos céus para o povo apostólico habitar eternamente, quando formos arrebatados aos céus como igreja vitoriosa. Trata-se de um lugar maravilhoso, todo cravejado em ouro e pedras preciosas e coberto por milhares de brilhantes. Isso ele contou ao pastor Trevisan, quando ele falou para ele que naqueles dias, ou naquelas horas, não sei precisar o momento, a Santa Vó Rosa tinha arrebatado o espírito dele aos céus. E ela levou ele, porque o céu, como ele disse, é um lugar muito amplo, muito grande, muito lindo também, e tem diversas repartições. Ele, naquela época, chegou a falar que é como se as nuvens repartem cada lugar. E lá tem o povo dos santos apóstolos, dos santos profetas, enfim. E naquele dia, a Santa Vó Rosa tinha levado ele num lugar diferente nos céus. E foi quando ele mostrou como era esse lugar. Todo cravejado com pedras preciosas, e lá no alto, bem alto, era todo cravejado com pedras brilhantes. Só que lá era um lugar que estava vazio, não habitava ninguém. E até o pastor Trevisan disse que, ele falou assim: mas irmão Aldo, um lugar tão lindo e tão grande desse, não habita ninguém? Aí foi quando ele disse que era um lugar que Jesus tinha preparado para essa igreja, quando nós fôssemos definitivamente vitoriosos. E aí foi quando ele falou que nesse dia, Jesus irá, os anjos, todo o poder do Pai, descerá na terra, nos ares, e arrebatará o povo de Deus para os céus. E então, os santos que estão em descanso, sendo preparados para poder entrar nos céus, se incorporarão a nós. E os que ficarão na terra vão ver a grande glória de Deus. Quão grande vitória Deus teve sobre as forças do mal. E então entraremos todos juntos para viver eternamente nos céus. Temos essa grande glória de conhecer esses mistérios profundos, mas porque tivemos um profeta com dom de revelação e dom de profecia, para poder receber de Deus tudo o que era preciso e necessário para o povo conhecer. Por isso, irmãos, vamos nesse dia 5 de maio, homenagear o nosso santo irmão Aldo, com muita fé e com muito amor em nosso coração, e prestar uma homenagem sincera, sendo obedientes e fiéis, porque é isso que ele merece, e é isso também que ele deseja receber. É dessa forma que ele deseja receber. Amém. Temos uma outra mensagem muito importante ao coração do nosso povo, que nos diz assim: conselho aos que irão se batizar. O nosso irmão Aldo, o nosso santo irmão Aldo, nos deixou ensinos preciosos para os que irão se batizar, que se forem seguidos de coração, lhes darão muito ânimo, fé e coragem para vencerem as lutas de cada dia, como apostólicos e filhos de Deus. Entretanto, vai depender muito do seu amor pela igreja,
do seu amor à sua alma e do seu desejo de vencer, para que, no final de cada dia, nas suas orações, possa agradecer a Santa Avó Rosa e ao nosso santo irmão Aldo, por ter vencido mais uma etapa de sua vida. Um dos conselhos que nosso querido primaz deixou para quem quer vencer, foi para que sejam consagrados e santificados, sendo muito vigilantes e cuidadosos no lidar de cada dia, no seu falar, no ouvir, no seu olhar, no trato com o seu semelhante, pois nosso Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos o seguinte conselho: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, disse Jesus, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E São Pedro, em sua primeira carta, aconselha o seguinte para quem quer vencer. Ele disse aos apostólicos da igreja do passado: sede sóbrios, ou seja, prudente, moderado, cuidadoso, e vigiai. O vosso adversário, ele alertou, o vosso adversário, o espírito da maldade, rodeia-vos como um leão que ruge à procura de quem quer devorar. Resistir-lhe firme, ele disse, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos são infligidos aos vossos irmãos em todo o mundo. E Deus, autor de toda a graça, que vos chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de um pouco de sofrimento, Ele mesmo vos aperfeiçoará e vos tornará firmes, fortes e inabaláveis. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Sigam estes sábios conselhos, e não há nada neste mundo que vos separará do amor de Cristo, de Maria Santíssima, do Consolador e do Santo Irmão Aldo. E estes santos, com todo o poder, vos cobrirão com a sua glória e seu poder, para que sejam felizes e muito abençoados. Sejam muito fiéis à nossa igreja e obedeçam em tudo a nossa doutrina e disciplina. Assim, sua carreira de apostólicos e apostólicas, como verdadeiros filhos de Deus, será garantida a cada dia até o final da vossa vida aqui na terra. Nós do Conselho Deliberativo desejamos aos que irão se batizar muitas felicidades e um bom sucesso em todos os dias de vossa jornada aqui na terra, como filhos de Deus, protegidos, amparados, abençoados, e que possam um dia herdar a eterna felicidade de morar com Deus em sua glória para todos sempre. Aí está, irmãos, uma recomendação muito precisa e muito necessária ao coração do nosso povo. É um preparo para quem vai se batizar, e quem já é batizado também é um conselho, porque esses ensinos nos ajudam muito, porque quando o Santo Irmão Aldo mostrou aqui, que vai depender muito do seu amor pela igreja, do seu amor à sua alma, do seu desejo de vencer, para que no final de cada dia as suas orações possa agradecer a Santa Avó Rosa, ao nosso Santo Irmão Aldo, por ter vencido mais uma etapa de sua vida. Ele nos mostra claramente que a sua salvação, a sua vitória, a felicidade da sua vida, depende de você mesmo. Porque todo o céu já está atento à sua pessoa, já está pronto para te amparar e para te ajudar, no que for preciso, nas lutas que irão enfrentar. Mas ele mostrou mais adiante, uma palavra de Jesus que disse assim: orai e vigiai, para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E depois São Pedro disse, para alertar os apostólicos: sede sóbrio, ou seja, prudente, moderado, cuidadoso, e vigiai. O vosso adversário, o espírito da maldade, rodeia-vos como leão que ruge à procura de quem devorar.
resistir-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos são infligidos aos vossos irmãos em todo o mundo, e Deus, autor de toda a graça, que vos chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de um pouco de sofrimento, Ele mesmo vos aperfeiçoará e vos tornará firmes e fortes, inabaláveis. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Vejam que eles estavam mostrando uma coisa muito importante, para que ninguém fosse vacilante, ninguém brincasse com o pecado, porque com o poder do mal não se brinca, não se brinca. E hoje, infelizmente, vemos muitos apostólicos e apostólicas brincar com o pecado. Mas nós estamos mostrando, nós estamos alertando o povo, para que sejam vigilantes, porque a carne tem suas fraquezas, e o inimigo aproveita, conhecedor dessas fraquezas, para poder tentar o corpo, porque ele sabendo, que ele fazendo com que o corpo pratique as coisas erradas, ou seja, contraria a doutrina e a disciplina, ele dominando o corpo, ele automaticamente domina o espírito da pessoa, ele amarra o espírito da pessoa no pecado, e assim a pessoa não pode merecer da graça divina, não pode merecer proteção, não pode merecer amparo, suas orações não são ouvidas, e muitas vezes é quando a pessoa acaba até às vezes saindo da igreja, porque vai se envolvendo com o pecado, e muitas vezes estão na igreja, mas não fazem parte do corpo de Cristo, porque estar dentro da igreja não é o suficiente. Por isso que nós estamos aqui alertando quem vai se batizar. Se querem fazer parte do corpo de Cristo e do Consolador na terra, dessa igreja apostólica, carregar sobre os seus ombros o nome de apostólico, fiel e sincero, precisa obedecer essa doutrina e essa disciplina. Porque estar aqui fisicamente presente, isso não quer dizer muita coisa não. Não quer dizer muita coisa. Porque por essas portas, todos podem entrar. Ninguém é impedido. E é por isso que nós avisamos, alertamos, para que ninguém se engane. Mostramos aqui a situação moral e espiritual de cada um, para poder, muitas vezes, se estão faltando com a vigilância, possam voltar atrás e obedecer essa doutrina, essa disciplina, porque essa igreja desde o início, nunca enganou a ninguém. Nós nunca dissemos aos irmãos, que podem sentar nesses bancos, orar, louvar a Deus, glorificar a Deus, com palavras, que vão fazer parte do corpo de Cristo, que vão ser apostólicos, e que vão merecer da graça de Deus, vão ser abençoados, protegidos, amparados, vão receber milagres. Nós nunca falamos isso para ninguém, nem o irmão bispo, que pregou muitos anos, nem a irmã Odete, que pregou muitos anos, e nenhum pastor falou isso, porque em primeiro lugar, é o que aqui está escrito, nós ensinamos que obedeçam a doutrina e a disciplina, como aqui está escrito, amem a sua alma, ame a igreja, ame essa doutrina, ame essa disciplina, porque é o caminho da sua vitória, é o caminho da sua salvação, é o que vai garantir que quando o seu corpo tombar, o seu espírito seja levado aos céus pelos anjos dos céus, pelos santos, e não sofra uma condenação eterna. O que garante isso é a obediência a essa doutrina e essa disciplina. Por isso é que nós estamos mostrando. E aos que vão se batizar, nós já estamos preparando eles, para que não se enganem, para que vejam
a situação moral e espiritual que a sua pessoa se encontra, para depois se batizar e se converta a esses verdadeiros ensinamentos, porque veio dos céus, e assim farão parte de Cristo, do corpo de Cristo, do Consolador, ou seja, da igreja de Deus na terra. Então, que esses ensinamentos fiquem gravados em seus corações, com muita fé, e com muito amor, e com muito ânimo, para poderem assim vencer as suas lutas de cada dia, principalmente a luta contra o pecado. Amém. Santos apóstolos vieram também.
reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido em mais. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai bendito e celestial, chegamos ao término de nossa reunião, Pai, mas felizes porque estamos na Tua presença. Podemos meditar nos Teus santos e sagrados ensinamentos, podemos prestar ao Senhor e a todo o Teu poder celestial a nossa adoração sincera, o nosso louvor, o nosso culto de adoração, de louvor e de gratidão. Por isso, nessa hora, Pai, nós Te agradecemos imensamente, também pelo cumprimento das Tuas palavras, das profecias que foram ditas pelos Seus profetas no passado, pelo Teu próprio Filho Jesus, também pelos santos apóstolos, e hoje pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Profecias preciosas que parte se cumpriram, se cumpre hoje nesta igreja apostólica, para poder dar salvação e redenção à criatura humana. Por isso nós Te agradecemos, Pai, pelo conhecimento da doutrina e da disciplina que rege a nossa vida nessa terra, dando-nos um conhecimento perfeito de tudo aquilo que nós precisamos saber e conhecer e crer, para podermos ter uma fé perfeita, sem fanatismo e sem engano, e também podermos alcançar a santidade de nossa alma, a nossa consagração ao Teu reino, Pai, a Tua santíssima vontade. Por isso adoramos ao Senhor, ao Teu Santíssimo Espírito, ao Senhor Jesus bendito, a Senhora Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial, porque cremos e confiamos que estão sempre conosco, principalmente em nossas reuniões, cobrindo esses templos, por esses ares, nos envolvendo com o poder e a unção divina, para podermos assim nos alimentar e fortalecer o nosso espírito. Por isso, nessa hora, ó Santa Vó Rosa, eu rogo a Senhora em favor desses meus irmãos, os que estão aqui, os que também não puderam vir por motivos justos, e também os que estão nos assistindo via internet, ou pela rádio web, e também os que estão em outros continentes, outras nações, mas que estão ligados à Senhora, a esta igreja, a este corpo que Te serve na terra. Por isso, eu rogo em favor de todos, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, abençoe, ajude-os, alimente e fortaleça o espírito sempre de cada um dos Teus filhos, na fé, no amor, na coragem, na obediência, na consagração. Ajude-os porque nós precisamos de um povo fiel, um povo que saiba honrar e glorificar o nome do nosso Deus, e batalhe defendendo essa doutrina e essa disciplina. Rogo também em favor desses pedidos que foram colocados na caixinha de oração. Nessa hora o Teu povo, sabendo que aqui se encontra um grande poder de Deus, e se socorrem nessa hora
colocando esses pedidos na caixinha de oração, porque passam por lutas, por problemas e por dificuldades na vida. Outros até mesmo uma mãe querendo ver o bem do filho, às vezes o filho querendo ver o bem da mãe, do pai, ou às vezes a esposa pedindo em favor do esposo, o esposo pedindo em favor da esposa. Enfim, a senhora conhece a necessidade de cada coração. Nessa hora eu intercedo por eles, pedindo que a senhora os abençoe e os ajude, atende nas suas necessidades. Se for possível também realizar um milagre na vida daqueles que passam até mesmo a enfermidade está minando a saúde do corpo, que se for da vontade do Pai eterno, que o corpo continue a lutar na terra, e até mesmo a hora de receber o milagre, que seja feito assim em nome da Senhora de Jesus e do Pai, para a cura da enfermidade. E também rogo que a Senhora nesse dia também abençoe a vida deles, os lares, as famílias, para que sejam unidos, amigos uns dos outros, se ajudem, para poderem vencer juntos, como esposo, como esposa, como os pais e filhos, como família, se amando, se respeitando, para poder ser uma verdadeira família onde Deus possa reinar, obedecendo essa doutrina e obedecendo essa disciplina. Abençoe também o pão de cada dia deles, o trabalho de onde eles tiram o seu sustento, seja de uma firma, de um comércio, seja do próprio trabalho do ganha-pão deles, aqueles que trabalham por conta, têm sua fábrica, o seu comércio, sua loja, enfim, são vendedores. Abençoa o Santa Avó Rosa, para que nunca falte para os seus filhos o suficiente, o necessário para a sua subsistência. E assim, prezados irmãos, para que assim seja, recebamos nessa hora a bênção em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, na comunhão do Teu Santíssimo Espírito. A bênção de Jesus, nosso Senhor e Salvador, da Mãe Maria Santíssima, da bendita e Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e a bênção do nosso Santo Irmão Aldo recaia sobre todos nós, sobre os nossos lares, nossa família, os nossos pertences, e também até mesmo, se for possível alcançar, os nossos familiares, colegas e amigos, para a honra e glória de todo o poder celestial do nosso Deus, e para a nossa felicidade, a nossa paz e a nossa própria vitória. Por tudo que nós temos recebido dos céus também, a nossa sincera gratidão. Amém.